Palpites de futebol para os jogos desta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025, na UEFA Champions League, a popular Liga dos Campeões da Europa. Brest e Paris Saint-Germain, Juventus e PSV, Manchester City e Real Madrid, Sport e Borussia Dortmund, além de placares exatos e a dupla do dia, o bilhete pronto. É o que eu trago para vocês nesse vídeo. E aí, rapaziada? Tudo bom com vocês? Eu sou o professor e esse é o canal La Casa de Tips, um canal diferente, alegre e irreverente e, acima de tudo, o mais gostosão do YouTube brasileiro. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês as minhas análises, dicas, palpites, prognósticos, tips, previsões, antevisões e a múltipla, o bilhete pronto, a dupla do dia para os jogos dessa terça-feira na Liga dos Campeões da Europa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Conto com a sua inscrição, se torne um inscrito aqui para acompanhar o nosso trabalho e ative o sino das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu subir um vídeo novo aqui no canal, tá certo? Pessoal, 4 jogos, vamos começar com o único jogo, o jogo isolado das 14 horas e 45 minutos, Brest e PSG. Um duelo caseiro, duas equipes francesas que se enfrentam muito, inclusive já vou mostrar para vocês aqui os últimos confrontos diretos entre eles. De 2021 para cá já se enfrentaram 10 vezes com total favoritismo não, né? Com total freguesia aí, né, do Paris Saint-Germain para cima do Brest. Foram 10 partidas com 9 vitórias do Paris Saint-Germain, tá? Jogando na casa do Brest, dos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Paris Saint-Germain, tá? Então temos uma freguesia aqui nesse duelo de ida da fase de 16avos de final da UEFA Champions League e as duas equipes buscando uma vaga nas oitavas da competição. Classificação do campeonato, vou mostrar para vocês aqui. Lembrando que do primeiro ao oitavo, as equipes se classificavam direto, né, para as oitavas de final. E Paris Saint-Germain ficou em 15º, o Brest ficou em 18º, tá? As 24 equipes se classificavam, as 8 primeiras direto para as oitavas de final, do 9º ao 24º, para essa fase de 16avos de final, tá? Então, Paris Saint-Germain em 8 jogos, fez 13 pontos, a mesma pontuação do Brest, tá? O mesmo retrospecto, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Paris Saint-Germain marcou 14 gols e sofreu 9. O Brest marcou 10 gols e sofreu 11, tá? Então, um saldo negativo aí de gols do Brest, um saldo positivo do Paris Saint-Germain. Jogando em casa, o Brest foi a 19ª melhor equipe, de 36, né? Então, bem ali no meio, né? 18 mais 18, 36. Ficou na segunda página ali das melhores mandantes. 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 4 gols marcados, 5 gols sofridos. Enquanto Paris Saint-Germain, uma das melhores equipes visitantes, né? Somou aí 2 vitórias e 2 derrotas. Um aproveitamento de 50%, marcando 7 gols e sofrendo 4. Tá, rapaziada? É o seguinte, vamos lá então. Lembrando que vamos ter placar exato, vamos ter sugestões. O que eu gosto para esse jogo? Primeiro, eu gosto do Paris Saint-Germain para essa partida, tá? Vejo o Paris Saint-Germain favorito, mas as odds não estão boas, tá? Pagando 1,36 aí pro Paris Saint-Germain vencer. Essa odd eu não compro, eu não gosto dessa odd tão baixa, tá? Principalmente por se tratar de um jogo de ida. Paris Saint-Germain pode, com um empate ali, tá tranquilo pro jogo de volta. Mas acredito que tem totais condições de sair vitorioso, tá? Os últimos jogos em casa do Brest, pegou o próprio Paris Saint-Germain pela Ligue 1 e tomou 5-2 no coco. Pegou o Real Madrid, tomou 3-0, tá? Na Copa da França pegou o Nantes e venceu por 2-1 e ganhou do Lyon por 2-1. Paris Saint-Germain fora de casa, os últimos 5 jogos, 5 vitórias. Le Mans, Brest, Stuttgart, Lens e Spal. Aqui, ó, o Le Mans e o Spal a gente pode tirar de contexto aqui, porque são equipes inferiores, tá? Então, Brest, Stuttgart e Lens, o Paris Saint-Germain venceu. Na Champions League, Paris Saint-Germain vem de 3 vitórias seguidas, enquanto o Brest vem de 4 jogos com 3 derrotas. O Brest começou muito bem, vencendo a fraca equipe do Sturm Graz. Vamos mostrar aqui as equipes que o Brest venceu, tá? Sturm Graz, que foi eliminado já, ficou em 34º. Salzburg, que ele venceu também, ficou em 27º, nem passou para a segunda fase. Empatou com o Bayer Leverkusen, aqui um bom resultado, tá? Bayer Leverkusen que ficou em 20º. Venceu o Sparta Praga. Sparta Praga também eliminado, 31º. E venceu o PSV Eindhoven. PSV Eindhoven, sim, aqui, uma boa vitória de uma equipe que se classificou para essa fase de 16avos de final, ficando em 21º. Então vejam, das 4 vitórias do Brest, 3 delas foi contra equipes que já foram eliminadas. Então contra equipes fracas, né? E aí sobra um empate importante contra o Leverkusen, uma vitória importante contra o PSV Eindhoven, e aí perdeu do Real Madrid e perdeu do Barcelona, tá? Então começou muito bem,
terminou não muito bem, com 3 derrotas nos últimos 4 jogos, mas as vitórias que tiveram aqui, com exceção do PSV Eindhoven, só pegou moleza, tá? Paris Saint-Germain não começou tão bem, né? Nos 5 primeiros jogos, ele perdeu 3, empatou uma e venceu uma, e depois terminou aí sim bem com 3 vitórias. Mas vamos lá. Venceu o Girona, já eliminado. Perdeu do Arsenal, que se classificou aqui em sexto nos 8 primeiros. Empatou com o PSV, que se classificou também. Perdeu do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que foi aí, ó. Não, desculpa. Agora sim. Atlético de Madrid que foi o 5º colocado. O Arsenal foi o 3º, tá? Corrigindo aqui, o Arsenal foi o 3º e o Atlético de Madrid foi o 5º. Então, equipes que se classificaram ali entre os primeiros, tá? E o Bayern de Munique, que se classificou na 12ª colocação. Então, a tabela de classificação do PSG foi mais difícil. De times já eliminados, o PSV pegou o... Cadê? O Girona e o Stuttgart, tá? As outras equipes todas se classificaram. Ah, e pegou o Salzburg também. Verdade, pegou o Salzburg fora de casa, que passou o carro, 3-0. O Brest pegou aqui de dificuldade Real Madrid, Barcelona e Leverkusen, podemos dizer assim. Perdeu do Barça, perdeu do Real e empatou com o Leverkusen. Então, de jogos grandes, o PSV podemos considerar aqui de segundo escalão nessa lista, tá? Ele não venceu nenhum. O PSG, quando pegou os Cobrão, pegou o Bayern de Munique, venceu por 4-2. Pegou o City, venceu por 4-2. Pegou o Bayern de Munique, perdeu por 1-0. Pegou o Atlético de Madrid, perdeu por 2-1. Pegou o Arsenal, perdeu por 2-0. Então, só uma vitória contra os Cobra, né? Mas PSG mais equipe, mais time, teve duelos mais difíceis e eu acredito aqui na vitória do PSG, mas a minha sugestão não é essa, tá? Minha sugestão para essa partida, se você quiser fazer uma criada ali, PSG ou empate e mais de 1,5 gol me agrada, tá? Mais de 1,5 gols. Por quê? Nos confrontos diretos entre eles, dos últimos 10, 9 bateu mais de 1,5, tá? Dos 4 jogos do Brest em casa na Champions League, 3 bateram mais de 1,5 gol. Dos 4 jogos do PSG fora de casa, 3 bateram mais de 1,5 gol. No total, dos 8 jogos que o Brest fez na Champions League, só contra o PSV não bateu mais de 1,5 gol. Dos 8 jogos que o Paris Saint-Germain fez, contra o Bayern de Munique e contra o Girona, não bateu mais de 1,5 gol. Gosto do mais de 1,5 gol desse jogo e gosto do gol no primeiro tempo. Todos os jogos do Brest nessa fase, bateu o gol no HT, nessa fase inicial da Champions. E contra o City e contra o Girona, dentro de casa. Fora de casa, todos os jogos do PSG saiu o gol. E dos últimos 10 confrontos entre eles, os 10 saíram gol no primeiro tempo. Então eu gosto de gol no primeiro tempo, gosto do mais de 1,5 gol e gosto do dupla chance a favor do Paris Saint-Germain. Sugestão de placar exato 2-1 para o PSG. Paris Saint-Germain 2, Brest 1. Seguindo agora para os jogos das 17 horas, já deu like no vídeo, já deu cutuco, já deu joinha, dá essa moral, dá essa fortalecida no meu trampo, você vai me ajudar demais, tá bom? Então, conto com o seu like, conto com a sua inscrição e deixa aí o que você tá achando desse vídeo. Juventus e PSV Eindhoven, PSV Eindhoven e Juventus. Time italiano contra o time holandês. Últimos confrontos direto entre eles. Nós tivemos um jogo nessa fase de grupo, nessa fase inicial da Champions League, tá? E a Juventus venceu por 3-1, tá? Foi pro intervalo já vencendo por 2-0 e finalizou o jogo vencendo por 3-1. Juventus se classificou em 20º, com 50% de aproveitamento, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos. PSV se classificou com 14 pontos, 2 a mais que a Juventus, 58% de aproveitamento, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 16 gols marcados e 12 gols sofridos. Vamos ver aqui o retrospecto delas no geral. Dos últimos 10 jogos, a Juventus venceu 3, pouco, tá? Perdeu 3, empatou 4. Já o PSV só perdeu uma partida, venceu 5 e empatou 4. Porém, o nível de enfrentamento do PSV é bem inferior, né? Pega equipes inferiores às equipes que a Juventus pega. A Juventus pega Fiorentina, Milan, Atalanta, Napoli, enquanto o PSV pega Willem, Nek Nijmegen, NAC Breda, PEC Zula e perdeu, Excelsior, pega equipes aqui, ó, AZ Alkmaar, Feyenoord, são equipes maiores já e melhores lá na Holanda, tá? Mas bora lá. Jogando em casa, Juventus, dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Perdeu pro Benfica e perdeu pro Milan. PSV fora de casa, dos últimos 3 jogos, Nek Nijmegen empatou, ganhou do Estrela Vermelha e perdeu do PEC Zul. Não gosto aqui desse retrospecto do PSV, tá? Eu prefiro esse aqui da Juventus, que perdeu, mas perdeu para Benfica e Milan, tendo vencido o Milan também. Foram 2 confrontos, um pela Copa e um pela Série A. Um ele perdeu e o outro ele venceu. Venceu bem o Empoli, empatou com a Fiorentina, do que ter perdido pro PEC Zul, como foi aqui do PSV. Ter vencido, apesar do Estrela Vermelha lá na Sérvia ser uma equipe forte,
mas venceu por 3-2 o PSV e empatou com o NEC Nijmegen, tá? Na Champions League, Juventus dentro de casa perdeu para o Benfica e perdeu para o Stuttgart. Stuttgart já eliminado, que foi eliminado, tá? Mas venceu o City e venceu o PSV. City e PSV, equipes que se classificaram para a segunda fase, tá? E o Benfica, que também se classificou para a segunda fase, ele acabou sendo derrotado. O PSV perdeu da Juventus, da própria Juventus, empatou com o PSG, bom resultado, perdeu do Brest e venceu só por 3-2 o Estrela Vermelha. Dentro de casa, foi o carro-chefe do PSV, vencendo o Liverpool por 3-2, vencendo o Shakhtar por 3-2, marcou muitos gols, vejam, marcou 3 no Liverpool, 3 no Shakhtar, 4 no Girona, e empatou com o Sporting na estreia jogando dentro de casa na Champions League. Então, fora de casa, o PSV que não vem bem contra a Juventus, que pegou 3 fortes equipes, contando com o próprio PSV, Manchester City e Benfica, e a Juventus venceu aí o PSV. Portanto, desse jogo aqui, eu gosto de Juventus para marcar gol, mais de 0 gols da Juve na partida, tá? Juventus para marcar gol. Vou mostrar aqui, ó, que eu não mostrei, retrospecto como mandante. A Juventus não foi bem, tá? 21ª apenas de 36 como mandante, e o PSV, 21º também como visitante, não foi bem, tá? PSV que sofreu gol em todos os jogos fora de casa, mesmo a Juventus não tendo marcado no Benfica e não tendo marcado no Stuttgart, marcou 3 na fase inicial, creio que tem tudo para marcar gol novamente no PSV. Então, Juventus para marcar gol, mais de 0 gols da Juventus, e o dupla chance a favor da Juventus, tá? Juventus ou empate, tá? A vitória da Juventus tá 1,90, Juventus ou empate, você vai conseguir pegar aí por 1,22, dependendo da casa, e Juventus para marcar gol, para dar uma subida nessa odds, para colocar numa múltipla, num bilhete, numa dupla. Gosto aqui do Juventus ou empate, e mais de 0 gols da Juventus na partida. Tá certo? Sugestão de placar exato: Juventus 2, PSV Eindhoven 1. Agora vamos para os 2 jogos mais interessantes e mais importantes aqui também em termos de torcida, em termos de audiência: Sport Borussia Dortmund, Manchester City e Real Madrid. Vamos começar pelo Sport Borussia Dortmund. Mais uma vez pedir para você deixar o seu like se você ainda não deixou. Dá o like, dá o cutuco, dá o joinha, fortalece meu trampo, me ajuda aqui no YouTube a crescer esse canal, tá? Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com a sua colaboração, vai me ajudar muito, tá? Se eu te ajudo de alguma forma, me ajude de alguma forma aí desse lado também, tá? Gosto desse jogo do Sport Borussia Dortmund, já vou adiantando para gols, tá? Últimos confrontos entre eles: os jogos que foram em Portugal, over goals. Os jogos que foram na Alemanha, under goals. Mas 2016 não vamos levar muito em consideração, 2021 também já faz 4 anos aí. Partida das equipes: no geral, o Sport vem bem com apenas uma derrota para o Leipzig. No geral, o Dortmund não vem muito bem, com apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, tá? Dentro de casa, o Sporting vem de uma sequência de 6 jogos sem derrotas, tendo enfrentado o Benfica 2 vezes e tendo enfrentado o Porto, tá? Dortmund, fora de casa, vem de 5 jogos com 3 derrotas e 2 vitórias, tá? Então, um retrospecto bem ruim do Dortmund fora de casa nos últimos confrontos, já um retrospecto bem bom do Sporting como mandante nos últimos jogos. Na Champions League, o Sporting não terminou bem. Começou muito bem e não terminou bem. Começou vencendo o Lille, empatando com o PSV, vencendo o Sturm Graz e vencendo de goleada o Manchester City por 4-1. Mas depois deixou muito a desejar. Perdeu para o Arsenal, perdeu para o Clube Bruges, perdeu para o Leipzig e empatou com o Bolonha. Lille, deixa eu mostrar para vocês na tábua de classificação. Lille, cadê o Lille? Aqui, ó. Se classificou entre os 7 primeiros. Muito bom, uma ótima vitória na estreia. Ganhou empatou com o PSV fora de casa, bom resultado. O PSV que se classificou também para as fases de 16 avos. Aí venceu o Sturm Graz, que era saco de pancada. Aqui, ó, Sturm Graz, ó. Saco de pancada. Perdeu 6 e venceu apenas 2, tá? Ganhou do City, aqui o melhor resultado de todos, tá? Do Sport, junto com essa vitória do Lille. E aí tomou pau do Arsenal, que se classificou entre os 8 primeiros. Tomou pau do Clube Bruges, que se classificou em 24º. Perdeu do Leipzig, eliminado. E empatou com o Bolonha, eliminado. Então começou bem. Eu não lembro se nessa época aqui o treineiro ainda estava lá. E depois que o treineiro saiu, que desandou o caldo aqui na Champions. Eu não lembro. Saída técnico Sporting para United. O Sport emitiu um comunicado essa terça-feira anunciando que o clube assim deve substituir Erik ten Hag, tá? 29 de outubro. Técnico Rubem Amorim assumirá o United após data FIFA. Saiu ali no final de outubro, começo de novembro. Foi isso aí, ó. Mais ou menos, ó. Começo de novembro tá aqui. E aí depois degringolou os resultados do Sport na Champions League. E o Dortmund venceu 5 partidas, desculpa, e
e perdeu 3, não teve empates. Mas as derrotas dele, Real Madrid, aceitável, Barcelona aceitável, só essa derrota pro Bolonha que não é aceitável mesmo sendo fora de casa, tá? Venceu o Shakhtar, fraco, venceu o Dinamo Zagreb, fraco, venceu o Sturm Graz, fraco, venceu o Celtic aqui, ok, uma vitória acachapante, e venceu o Clube Bruges, ok. Então não teve um nível de enfrentamento tão forte assim, tirando Barcelona e Real. Mas talvez eu seja um pouco polêmico aqui. Mas a minha sugestão de placar exato para essa partida vai ser 2-1 pro Dortmund. Dortmund 2, Sport 1. E a sugestão para esse jogo, eu gosto de um jogo para ambas marcam, ou mais de 2,5. Vejam, todos os jogos do Dortmund fora de casa bateu ou mais de 2,5 ou ambas. Só contra o Lille dos jogos do Sport não bateu mais de 2,5 gols ou ambas dentro de casa. Fora de casa do Sporting só não bateu contra o Sturm Graz, ou seja, de 8 jogos bateu em 6 do Sporting. E dentro de casa do Dortmund, só contra o Sturm Graz também não bateu. Então de 8 jogos do Dortmund, 7 bateu mais de 2,5 gols ou ambas na Champions League. De 8 do Sporting, em 6 bateu mais de 2,5 gols ou ambas. Mas eu vou ser, entre aspas, mais seguro, mais safe. E a minha sugestão para esse jogo, e a primeira entrada do nosso bilhete pronto, é o mais de 1,5 gols acima de 1,5 gols, tá? E a sugestão de placar exato, 2-1 pro Dortmund. Manchester City e Real Madrid, o jogo mais aguardado. Lembrando, quer like nesse jogo? Quer green nesse jogo? Então dá o like, meu parceiro. Fortalece no joinha, no cutuco, meta de 1.000 likes, meta baixíssima pra vocês. Então dá o like, dá o cutuco, dá um joinha, ajuda meu trampo, fortalece aí na missão, tá certo? Pessoal, jogão. As duas últimas equipes vencedoras da UEFA Champions League, das últimas 2 temporadas da Champions League, foram vencidas por Manchester City e por Real Madrid, os 2 últimos campeões. Jogo que poderia ser totalmente uma final dessa temporada, apesar do City tendo muito mal e se classificado apenas na última rodada, que a última rodada ele estava fora da zona de classificação, aí da má fase aí, né, recente do City, mas jogão que poderia ser totalmente uma final de Champions League, pegando os 2 últimos campeões. Dos últimos 10 jogos entre eles, nós tivemos 7 mais de 2,5 gols e 8 ambas marcam, tá? O Real Madrid, dos últimos 5 jogos, não venceu... Não, vamos pegar dos últimos 4. Dos últimos 4 jogos, não venceu nenhuma vez o City lá no Etihad Stadium, tá? Então, foram 3 vitórias do City e 1 empate. Pessoal, jogo que me agrada muito para gols, tá? Dos últimos 10 jogos do City, 9 deles bateu mais de 2,5 gols. Dos últimos 10 jogos do Real, 8 bateram mais de 2,5 gols. Jogando em casa, dos últimos 4 jogos do City, todos bateu mais de 2,5 gols. Dos últimos 4 jogos do Real Madrid fora de casa, 3 dos últimos 4 bateram o mais de 2,5 gols, tá? Na Champions League, City dentro de casa estreou com empate em 0-0 com a Inter de Milão, que foi a melhor defesa, se não me falha a memória, dessa fase inicial. Melhor defesa. Inter de Milão com apenas 1 gol sofrido, tá? E depois meteu 5 no Sparta Praga, 3 no Feyenoord, 3 no Bruges, vencendo aqui de virada. Aqui tinha aberto 3-0, abriu 1-0, depois abriu 3-0 e tomou o empate do Feyenoord, se não me falha a memória, tá? Então 3 gols, 5 gols, só não marcou na melhor defesa, que foi a Inter de Milão, dentro de casa, tá? Fora de casa, meteu 2 no PSG, 1 no Sport e 4 no Flaco Slovan Bratislava e não marcou contra a Juventus. Então dentro de casa, uma equipe que vem marcando muitos gols, tá? O Real Madrid, nos 2 primeiros jogos fora de casa, não marcou contra o Lille e não marcou contra o Liverpool, tá? Relembrando vocês, o Lille classificou aqui entre os 10 primeiros, entre os 8 primeiros, deixa eu atualizar aqui de novo, vou voltar, se classificou entre os 8 primeiros, o Lille, tá? Em 7º lugar, e o outro time foi o Liverpool, né? Perdeu. E o Liverpool, que foi o líder. Então as 2 derrotas foram para os 8 primeiros, 2 dos 8 primeiros colocados. Venceu o Atalanta por 3-2 e venceu o Brest por 3-0, tá? O Madrid meteu 5 no Salzburg, 5 no Dortmund, 3 no Stuttgart, 1 no Milan, só não marcou naqueles 2 primeiros fora de casa, que foram contra equipes que se classificaram entre os 8 primeiros. Pessoal, espero o jogo para gols aqui, gosto de gols nessa partida, tá? Gosto do mais de 2,5 gols ou ambas as equipes marcam, tá? Apesar de não ter batido contra o Liverpool e não ter batido contra o Lille, são 2 equipes com bons ataques e defesas que eu não gosto tanto, tá? Eu tinha até a escalação aqui, tem no portal da Gamblers, eu fiz meu prognóstico pro portal da Gamblers, vou mostrar para vocês qual foi a minha tip para esse jogo. La Casa de Tips. Deixei aqui todo o meu prognóstico escrito, tá? Para essa partida. E coloquei aqui as prováveis escalações. Provável Manchester City, de Ortega, Matheus Nunes, Akanji, Rubem Dias, Gvardiol, Kovacic, Bernardo Silva, Phil Foden, De Bruyne, Marmouche e o Haaland, tá? Ou talvez Savinho aqui. Provável Real Madrid, Courtois no gol, provavelmente o Valverde na lateral direita, Tchouaméni, Asensio e Mendy. Ceballos, Modric, Rodrigo, Bellingham, Vini Júnior e Mbappé.
tá? São as prováveis escalações de City e Real. Na Gamblers eu mandei pré-jogo mais de 3 gols asiáticos com odds 1,70, tá? Na 365. No nosso bilhete, deixa eu deixar o placar exato aqui, 2-2, tá? Manchester City 2, Real Madrid 2 é a minha sugestão para esse jogo e ambas marcam ou mais de 2,5 gols, tá? E aí na sua tela dupla do dia, o bilhete pronto, rapaziada. Manchester City e Real Madrid, ambas marcam ou mais de 2,5 gols, tá? E o jogo do Sport contra o Borussia Dortmund, mais de 1,5 gol. Essa acumulada, essa combinada, essa múltipla, esse bilhete pronto, essa dupla do dia, essa pule, nos dá uma odd de 1,60, tá? 60% do valor investido. Você acha pouco? Se sim, comenta aí que eu quero saber se você quer bilhete com odds maiores ou se esses, entre aspas, mais seguros é da sua preferência. Comenta aí que eu vou ler todos os comentários. Beleza? Se você não deu like ainda, dá o like. Meta de 1000 likes nesse vídeo, conto com o seu like, com a sua dedada, com o seu cutuco, com o seu joinha e se inscreve no canal antes de sair. Joguem com responsabilidade, apostas esportivas apenas para maiores de 18 anos e lembre-se, nem só de greens vive o homem, que os anjos do greens estejam conosco. Tamo junto, rapaziada. Bela, tchau!